esse dispositivo, na verdade, é o que vai iniciar a parte, né, o capítulo que trata tão somente da falência. Então, nós vamos ter lá o 74, 75 e 76, já falando do juízo universal. E o juízo universal da falência, eles remete à ideia de universalidade, a ideia de que tudo que diz respeito ao falido, à massa falida, agora deve ser julgado, apreciado pelo juiz da falência. Então, o artigo 76 dispõe que o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvada causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo. Então, vamos lá. Regra. A partir da decretação da falência, quem julga qualquer causa que tem interesse da massa falida, ou seja, do falido, em que ele é parte, em que ele tem interesse, que envolva seus bens, agora deve ser julgado pelo mesmo juiz para quem foi distribuída a falência. Se eu tenho lá, aqui em Ponta Grossa, vamos pensar, né? Nós temos lá 2 varas que são especializadas para receber processos de falência. Foi lá para a 2ª vara da Fazenda, falências e recuperação judicial que nós temos aqui. Todas as ações que envolvam aquele falido também serão julgadas pelo mesmo juízo. Contudo, nós temos grandes exceções, e eu falo grandes porque as exceções, a partir do momento que elas são elencadas, nós percebemos que existe uma grande gama de processos que não vão poder ser julgados no juízo da falência. Então, uma coisa que vocês devem saber é o seguinte: quem julga a falência é a vara civil, o juiz da vara civil. Contudo, em alguns lugares, como aqui em Ponta Grossa, nós temos varas especializadas. Então, nós temos varas dedicadas à parte da fazenda pública, falências e recuperação, e que não deixa de ser uma vara civil, mas foi especializada. Agora, se a gente for para uma outra cidade que não tem essa classificação, é vara civil, tá certo? Pois bem, tem alguém conversando aqui? Não, né? Acho que não. Pode falar. Desculpa, achei que alguém estava dando algum sinal aqui. Enfim, então, nessas condições, a gente vai mandar tudo que for distribuído de processo novo, ou tudo que tem tramitando processos, eles vão ser... Cadê? Só para eu admitir aqui os que estão faltando. Admitir todos. Eles vão ser julgados por esse juiz. Porém, nós temos as exceções do artigo 76, mas que não se esgotam aqui. Então, pelo artigo 76, o que a gente observa? Vejam, nós vamos ter as ações, bens, negócios falidos, ressalvada causas trabalhistas. Primeiro, causa trabalhista não é julgada pelo juiz da falência. Fiscais, ou seja, quando está executando os tributos, seja municipal, seja estadual, seja federal, e aquelas não reguladas nesta lei em que o falido seja autor da ação ou um dos litisconsortes ativos de uma ação. Tudo bem até aqui? Ou seja, nós temos como regra que tudo vai ser julgado pelo juiz universal, mas temos exceções quanto à causa trabalhista, execuções fiscais e aquelas em que o falido é autor da ação, é ele que está reivindicando alguma coisa, e não se trata de ação prevista nesta Lei 11.101 de 2005. Pois bem, uma outra coisa importante. A partir da decretação da falência, quem representa a massa falida é o administrador judicial. Já falamos disso em outro momento. É a mesma coisa que tem que se perceber nas ações. Quando a gente está falando de uma ação contra a pessoa jurídica, é mais fácil ainda a gente pensar que precisa daquele que o representa. Quando a gente está falando de uma pessoa física, muitas vezes é o próprio titular que a representa. Mas quando a gente está falando de massa falida, quem vai representar, seja
na condição de pessoa física falida, seja na condição de pessoa jurídica falida, é o administrador judicial. E isso significa que aí ele tem que ser chamado no processo. Se a gente estiver falando de um processo em trâmite, veja, terão prosseguimento com o administrador judicial. Tem que chamá-lo, intimá-lo, ele precisa estar sob pena de nulidade do processo. Se a gente for pensar na interposição de uma nova ação, seja na condição de autor ou na condição de ré, ela vai ser representada pelo administrador judicial, não mais pelos administradores da sociedade que está falindo, por exemplo, não mais pela pessoa física titular do empreendimento individual, é pelo administrador. Tudo bem? Então, essa é um caso em que muitas vezes precisa regularizar processualmente, colocando o administrador judicial como parte a ser intimada de todos os atos. Pois bem, vamos falar então dessas exceções. Só lembrando uma coisa, aqui tem uma questão da prova que fala sobre justamente essas exceções do juízo universal. Por isso, eu peço que vocês prestem bem atenção. A universalidade prevista no artigo 76 diz que todas as ações que envolvam bens, interesses e negócios do falido e da massa falida são atraídas pelo juiz da falência, que será único e indivisível. Esta condição evita a ruptura da igualdade de condições dos diversos credores. Obviamente que você harmoniza quando você concentra. Quem é que vai julgar sobre os interesses, sobre os bens, sobre aquilo que envolve o falido ou a massa falida? Pois bem, as exceções nós vamos perceber aqui. Para começar, pessoal, nesse primeiro quadro, eu mostro para vocês sobre aquelas ações não reguladas pela lei de falência, em que o falido figure como autor ou litisconsorte ativo. Vamos perceber aqui alguns exemplos. Vamos pensar que a fábrica de doces S.A., ela sofreu falência, né? Foi contra ela decretada a falência. Pois bem, nesse momento, ela agora é representada pelo administrador judicial e tem mais, ela é chamada de massa falida. Ok. Mas ela tem uma ação de cobrança contra várias pessoas, vários clientes inadimplentes, ou ações monitórias, ou execuções, enfim. Ela, na condição de credora, né? Ela vai reivindicar isso judicialmente. Ação de execução pela massa falida, ação de cobrança ou monitória pela massa falida, não tem regulamentação na 11.101 de 2005. Neste caso, a distribuição e o processamento desse processo e o processamento desta demanda, ela se dará normalmente, fazendo distribuição normal para o cartório distribuidor. Então, pode pedir no juizado especial, pode pedir nas várias cíveis, pode pedir na vara civil de outra competência, porque pode ser que seja um caso em que o réu o endereço do réu é que define o domicílio para aquele tipo de ação. Ou seja, tudo que rege as normas processuais de forma geral também vai ser aplicada quando a massa falida é a credora. A única diferença é que ela vai ter uma representação por um administrador judicial e o valor que é de vir vai entrar no conjunto de patrimônio que serve para pagamento daqueles credores habilitados no processo de falência, certo? Vamos sugerir uma outra hipótese, se for uma ação de indenização por danos morais, né? O falido, antes da sua decretação, sofreu lá uma exposição de sua imagem indevidamente, ou foi cobrado indevidamente, alguma coisa assim. A mesma coisa, uma ação de indenização, seguindo as regras normais, como qualquer outro processo, não vai precisar ser julgado aqui no juízo falimentar. Pessoal, deu para entender essa primeira parte das ações em quando o autor é a massa falida ou falido? Fale sim, ou só escreva no chat. Só para ter certeza. Joia. Qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Agora vem uma questão bem essencial, que diz respeito às ações trabalhistas.
Não significa, gente, que as ações trabalhistas ou que os créditos trabalhistas advindos de ações trabalhistas, elas não sejam habilitadas no processo de falência. Elas serão habilitadas no processo de falência. Só que, enquanto não tiver sido liquidado o valor do crédito trabalhista, ela não sai da justiça especializada. Mas quem que é a justiça especializada? A Justiça do Trabalho, certo? Então, as ações trabalhistas, elas vão ter todo o trâmite na Justiça do Trabalho, seguindo as regras de competência do artigo 114 da Constituição Federal e seguindo as regras de competência territorial, no sentido de ser onde foi prestado serviço, onde foi firmado o contrato, normalmente, certo? Então, para quem já tem conhecimento de como se acontece um processo de trabalhista, sabe que ao ser deferidas verbas trabalhistas, a gente não tem um valor preciso sobre cada uma delas. Nós temos valores estimados, valores aproximados, valores arbitrados para fins de recurso, mas a gente não tem como saber o valor. Então, o que a gente tem que saber? Enquanto estiver na fase de conhecimento trabalhista, enquanto não transitar em julgado, enquanto não tiver liquidado o valor a que se refere aquele crédito, ele permanece na justiça especializada. Não será remetido ao juiz da falência enquanto não houver a liquidação dos valores. Pessoal, para quem já acompanha a ação trabalhista, ótimo. Mas para quem não acompanha, ela é um pouquinho diferente das ações cíveis, porque ela acontece assim. Quando a gente tem uma demanda trabalhista, a gente consegue uma decisão, seja na sentença ou seja pelo tribunal, reconhecendo que direito a pessoa tem. Ela tem direito às horas extras acima da 8ª diária. Ela tem direito a receber pelos intervalos não trabalhados. Ela tem direito de receber os adicionais noturnos, salubridade. Tem direito à cesta básica, previsto na convenção coletiva. Ok, é isso. Agora, não é assim que a gente vai saber que é. Uma vez que você tenha reconhecido esses direitos, transitou em julgado, esse processo vai para liquidação. Normalmente, um contador vai ser designado e o contador vai fazer uma apuração do que equivale às horas extras, o adicional noturno, o adicional de salubridade, com base nos documentos que ele tem. Vai pegar o lerita, ele vai fazer realmente uma apuração contábil de quanto é que aquela pessoa tem direito. Nesse momento, vai ser aberto, claro, né, manifestação das partes, né, ou para impugnar, ou até mesmo embargar, né, no caso do réu, e só depois de discutido, ampla defesa, inclusive, recurso, é possível, dos cálculos realizados, quando houver uma homologação dos cálculos e o trânsito em julgado dessa decisão, aí é que o crédito trabalhista ele é habilitado no processo de falência. Uma outra hipótese bem curtinha. Foi feita ação trabalhista, foi feito acordo. Aí, gente, o acordo, o que ele faz? Ele liquida. Fiz um acordo de 50 mil reais. Aí você não precisa esperar mais nada. Se você já fez um acordo, aí você já pode imediatamente habilitar o seu crédito na falência. Mas primeiro tem que fazer o acordo lá. Deu para entender bem essa questão da ação trabalhista? Isso vai cair na prova, inclusive, tá? Então, ações trabalhistas, para as quais é competente a Justiça do Trabalho, justiça especializada, conforme artigo 114 da Constituição Federal e artigo 76 da Lei de Falência. A gente tem que lembrar aqui que existe algo que vocês estudaram lá em processo civil e processo do trabalho. A competência da Justiça do Trabalho, nesse caso aqui, ela é absoluta. Lembra disso? A competência que trata o artigo 114
da Constituição Federal é absoluta. Não se pode dispor, nem mesmo em caso de falência. A gente tem uma previsão lá no artigo 6º, inclusive, parágrafo 2º, que diz o seguinte: quando se pretende impugnar um crédito trabalhista que está sendo habilitado na falência, até a impugnação é feito lá na Justiça do Trabalho. Então, assim, para ver que realmente versou sobre crédito trabalhista, será na Justiça do Trabalho. Bom, essa é uma das hipóteses mais importantes para a gente saber. A outra questão é sobre a execução tributária. As execuções tributárias, conforme o artigo 187 do Código Civil, desculpa, do Código Tributário Nacional, não se sujeita ao juízo falimentar. A mesma regra se aplica aos créditos não tributários inscritos na dívida ativa, como é o caso do INSS, né? Como é caso de cobranças de alvará, como é caso de cobranças que não são exatamente tributárias, mas para fiscais, e que acabam também sendo de interesse da Fazenda Pública. Então, esses processos, eles não vão ser julgados, não precisam ser julgados, apreciados no juízo falimentar. Mas tem uma outra situação que não está exatamente no artigo 76, que se refere àquelas ações de conhecimento em que a parte ou é parte interessada a União, a autarquia e a empresa pública federal. Pessoal, se a gente tiver uma ação contra a Caixa Econômica, onde é que a gente entra com a ação? Vamos lá, vamos participar um pouco. Tem uma ação contra a Caixa Econômica. Onde eu devo interpor esse processo? Na Justiça Federal. Claro, exatamente. Se eu tiver uma demanda em favor ou contra o INSS, Justiça Federal. E a União, obviamente, que é lá. Por que isso, gente? Competência absoluta também. Competência absoluta da Justiça Federal, que está previsto na Constituição, no artigo 109, inciso 1º, e que mesmo no caso de falência, ela não se sobrepõe à falência, né? Não, a 11.101 de 2005 não se sobrepõe a essa competência, de modo que as ações de conhecimento em que é parte ou interessada a União, a autarquia, empresa pública, esta não vai para o juiz da falência e fica sendo julgada na Justiça Federal. Obviamente que depois de liquidado o crédito, aí da mesma forma que a trabalhista, ela ser inserida no quadro geral de credores para concorrer com o pagamento. Eu quero que vocês cuidem, pessoal, porque esse caso aqui, ele não está no artigo 76, ele está no artigo 109 da Constituição Federal. Tudo bem? E outra coisa que não está lá no artigo 76 é em relação a ações que demandam obrigação ilíquida. Eu tinha mencionado isso na sala de aula, quando eu mencionei a vocês o seguinte: não tem como você habilitar crédito que não tenha liquidação, que não seja liquidado. Como que você vai inserir um credor num quadro geral de concorrência de pagamento sem saber quanto ele concorre, né? Com quanto ele participa? É isso, inclusive, que vai fazer com que a gente saiba qual a proporção desse credor em relação aos outros, por causa do voto, porque o voto também tem mais ou menor peso, tem maior ou menor peso, com base nisso, com base no valor do crédito. Então, todas as ações que demandam obrigação ilíquida, ou seja, que a gente ainda não sabe quanto é, elas continuam sendo processadas onde estão. E lá no artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 11.101 de 2005, ela já mencionava, não suspende. Não suspende por quê? Porque ele precisa prosseguir justamente para apurar qual é o valor desse crédito, para depois de liquidado, aí sim, esse credor buscar a sua habilitação e inserir-se no quadro geral de credores, que é assim que a gente consegue entender quem serão os que receberão o produto das vendas do bem do falido. Tudo bem?
O prof, Diga. o que, o que acontece, eu não sei se você explicou, eu não prestei atenção, por exemplo, a empresa, ela tem 50 processos trabalhistas e Uhum. eles são abertos depois dela ter aberto falência. Esses processos eles são computados? Como que São funciona? sim. A única diferença é o seguinte: eles talvez não dê tempo, né, deles se habilitarem naqueles 15 dias, tá? Porque quando o juiz decreta a falência, ele dá prazo de 15 dias para os credores virem se habilitar. Obviamente que nesse caso não vai ter ainda como, mas eles podem se habilitar depois. É que a gente chama de habilitação retardatária. Só que a habilitação retardatária ela tem como diferença o fato de que ela será recebida pelo juiz, mas ela vai concorrer do mesmo jeito. O único problema, Matheus, é quando demora muito para entrar com a ação e alguns pagamentos já foram feitos. Aqueles credores que já estavam habilitados, sabe? Os credores trabalhistas. Nesse caso, aí esse vai concorrer só com o que vir. Entende? Não vai ter essa possibilidade de fazer como os outros. Ele perde o rateio já acontecido. É isso que quer dizer. Entendeu? Mas ele pode. Inclusive, gente, depois da decretação da falência, qualquer demanda que alguém não tenha ingressado com a ação ainda pode ser interposta, tá? Sem problema nenhum. Não é porque faliu que deixa de ter a obrigação que deveria ter cumprido. Respondido, Matheus? Sim, mas, por exemplo, se o patrimônio era R$ 1 milhão, aí faliu e a dívida dos credores ficou em 900, ou seja, sobrava 100 mil. E daí nessas ações trabalhistas ficou, tipo, por exemplo, 200 mil. Não passa do patrimônio, né? É, Tipo, eles vão receber o que tiver o restante do patrimônio? eles vão receber com o restante, os 100 mil que sobrou. Então, eles tinham, Entendi. vamos supor que esses 20 processos que vieram depois, esses 50 processos que vieram depois, corresponde a R$ 200 mil. Só tem 100 mil para pagar. Eles vão receber 50% cada um. Entendi, obrigado, prof. Eles têm. Essa é a parte chata da falência, né? Você só concorre com até onde o valor que está disponível consegue pagar, né? Ainda que seja proporcional. Claro, a questão da habilitação, ela tem essa situação, né? A gente não quer pensar assim, nessa grande demora como uma forma de sanção, mas, na verdade, quem entra depois acaba tendo esse prejuízo. Por isso, Matheus, que é muito comum quando a gente entra com ação trabalhista depois que tem falência, a gente já faz acordo, porque quanto mais demorar, mais chance dos outros receberem. Tem uma outra possibilidade, Matheus, você pode pedir reserva dos valores, mas aí é outro procedimento, eu vou falar disso para vocês na aula de verificação e habilitação de créditos, tá? Mas aí existe uma possibilidade de reserva de valores. Ah, beleza, então. É que teve um caso prático aqui na cidade. Uma Aham. madeireira faliu e já havia decretado falência e os funcionários, acho que uns 100 funcionários, entraram com um trabalhista que não foi pago nada. E daí me perguntaram, daí eu falei, eu não sei, mas eu vou perguntar para ver o que. É, eles têm que correr por causa disso, mas assim, depois eu vou te passar mais certinho a questão da reserva de valores. Mas a princípio, eles têm que correr, tentar fazer um acordo para já habilitar para não perder os primeiros pagamentos. Desse teu caso, eles já receberam alguma coisa? Os outros trabalhistas? Não, eles não receberam, acho que nem o seguro, férias, décimo, tudo não receberam. Só receberam, acho que o último mês antes deles serem mandados embora. Daí eles foram decretados trabalhistas, mas daí a empresa já estava com falência. E daí, por ser madeireira, acho que o patrimônio era alto, mas as despesas eram mais ainda. Tipo, as Tem que despesas ver chegaram também. a dar, ficar saldo negativo.
Tem uma outra coisa, se aquilo que eles não receberam nos últimos 3 meses, vamos pensar assim, faz 3 meses que eles estão trabalhando, estão recebendo. Os últimos 3 salários, esses têm que ser pagos assim que tiver dinheiro em caixa. Então, esse nem é habilitado, esse já paga diretamente, sabe? Não precisa nem entrar com ação. A princípio, não é nem preciso isso, né? Tem que ver com eles, se eles tiverem créditos, assim, salários não pagos nos últimos 3 meses. Esse tem que ser pago imediatamente, assim que tiver dinheiro em caixa. Como eu estava falando para vocês, em relação aos sócios, né, a responsabilidade deles, aliás, o efeito da falência em relação aos sócios, vai depender do tipo de responsabilidade deles em relação à sociedade. Se a gente vai falando de uma sociedade cuja responsabilidade dos sócios é limitada, ou seja, eles respondem pelas obrigações sociais, eles vão responder da mesma forma pela falência. Então, eles vão ter seus bens atingidos, claro que vai ser observadas questões de inviolabilidade definidas em lei, e também eles vão sofrer algumas restrições, né, de ordem negocial, como, por exemplo, eles não vão poder assumir alguns cargos, eles não vão poder ser administradores de outras sociedades, eles vão ter restrições, inclusive, para exercer a atividade empresária. Agora, se nós estivermos falando de sociedades cuja responsabilidade do sócio é limitada ao valor de suas cotas, se for limitada, ou se é limitada ao valor do preço de emissão de suas ações, se for uma sociedade anônima, esses não respondem, esses não têm efeito sobre eles. Só que existe uma responsabilização prevista na Lei 11.101 de 2005, que não necessariamente ainda a gente está falando de desconsideração da pessoa jurídica. Então, me acompanhem aqui. Deixa eu fazer diferente aqui. Eu já vi que eu tenho que deixar a tela cheia antes. Vocês estão vendo a tela cheia? Não, né? Não está em tela cheia, né? Para vocês. Abraçado por mim. Né, Lina? Aqui. Agora acho que vai dar certo. Ok. Então, veja só. Quando a gente fala em responsabilidade limitada, efeitos sobre os sócios. Vou voltar um aqui. Desculpe, pessoal. Em relação aos sócios de responsabilidade limitada, eles não são alcançados pelos efeitos da falência, senão em casos excepcionais, apurados em processo próprio e submetido ao rito ordinário. Então, o artigo 82 da lei, ele vai dizer que a responsabilidade pessoal do sócio de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores, ela é estabelecida nas respectivas leis, ela apurada em juízo da falência, ou seja, vai ter um processo de conhecimento, mas julgado pelo juiz da falência, para definir se estas pessoas realizaram algum tipo de ato que venha a ser dolosamente atribuído e eles possam responder no processo de falência. Tá? Então, vejam, aqui, a responsabilidade pessoal dos sócios, responsabilidade limitada desses controladores e administradores, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, independentemente da realização do ativo e da prova de sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o procedimento ordinário do CPC. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, via de regra, não vai ter responsabilização. Opcionalmente, sim, vai ter responsabilização apurada em processo ordinário. Então, por isso que às vezes a gente tem notícias de pessoas físicas que acabaram por responder por ações realizadas num processo de falência de pessoa jurídica. Nós temos também, pessoal, só para já adiantar uma coisa para vocês, existe ainda a possibilidade,
dessas pessoas administradoras num processo de falência, elas não terem os seus bens atingidos, mas elas podem, dado algumas circunstâncias, responderem administrativamente. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma sociedade anônima, vamos supor lá que a Lojas Americanas ela tem vários processos administrativos de alguns dos seus envolvidos na administração e gerência, eles estão respondendo pessoalmente perante a CVM. Se a CVM constata a responsabilização pessoal desses agentes, para além do processo de recuperação ou para além da possibilidade de vir responder à sociedade pela falência, pode ser que essas pessoas também respondam por multas administrativas, por sanções administrativas, né? Então, dizendo em outras palavras, a gente sabe que a regra não é atingir estas. A pessoa jurídica serve justamente para criar essa barreira e não atingir a pessoa física que inverte o que age. Mas, excepcionalmente, e dadas as suas malícias, ou né, o uso indevido da pessoa jurídica, sim, elas podem acabar respondendo. Tá? Deixa eu ver se tem alguém mais com o microfone aberto aqui. Só um dia, talvez. Ok. Bom, agora veja, pessoal, como que fica a desconsideração? Acho que foi a Letícia que perguntou anteriormente. Nós temos uma previsão que foi inserida em 2020, que fala da desconsideração da pessoa jurídica na falência. Obviamente que a ideia é que esses sócios não sejam atingidos, tanto que no 82A consta, é vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, controladores, administradores e da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, ele veio reforçar que a responsabilização do sócio é excepcional, a regra é que eles não sejam atingidos. Mas olha só, Letícia, quando é que pode-se falar em desconsideração da pessoa jurídica numa falência? Da mesma forma que nos outros casos. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida para fins de responsabilização de terceiros, grupo sócio-administrador, por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com observância do artigo 50 do Código Civil. O Código Civil ele trata da desconsideração da seguinte forma: quando existe abuso de personalidade com desvio da finalidade da pessoa jurídica e diante da confusão patrimonial, pode sim atingir e responsabilizar os administradores e seus sócios que, direto ou indiretamente, se favoreceram desses atos. Então, aí a gente tem que perceber e retomar os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial. O desvio de finalidade é quando a pessoa jurídica ela está sendo utilizada como uma estratégia, como o uso indevido daquela personalidade como sujeito de direito para realizar coisas que vão prejudicar os terceiros, né? Prejudicar os credores. A confusão patrimonial é a não possibilidade de separação do patrimônio em relação à pessoa jurídica e seus sócios. Ela se caracteriza muito com o fato de ter saídas de valores sem motivação nenhuma da pessoa jurídica para o nome dos sócios, ou o uso dos sócios nos bens da pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica, quando ela começa a cobrir despesas que não são dela, ou não tem justificativa para aquele tipo de movimentação. Então, a confusão patrimonial ela começa a se operar quando não existe mais definição do que efetivamente é da pessoa jurídica e se esses prejuízos realmente decorreram da atividade empresária exercida. Então, da mesma forma que lá nos outros processos trabalhistas, cíveis principalmente, a gente fala em desconsideração da pessoa jurídica com base no artigo 50 da Constituição Federal,
da Constituição Federal, desculpa, do artigo 50 do Código Civil, da mesma forma a gente fala aqui na falência. Tem uma diferença. Nesses outros casos, a gente tem um incidente, né, para pedir desconsideração da pessoa jurídica. Embora na Justiça do Trabalho hoje não se faz um incidente, um processo à parte, mas não deixa de ser uma petição incidental. Que tem como consequência a suspensão do processo principal. Aqui, pessoal, se houver pedido de desconsideração da pessoa jurídica, que vai ser analisada pelo juiz da falência, não suspende a falência enquanto ela está sendo julgada, tá? Não se aplica a ela, o que eles dizem aqui, essa parte aqui, ó, parágrafo 3º do artigo 134 do CPC, que é a suspensão enquanto se processa o pedido de desconsideração, tá certo? Tá, pediu desconsideração, o que isso significa? Se pediu a desconsideração da pessoa jurídica, este sócio, né, administrador, seja lá como for, ele vai responder com seus bens, vai ter seus bens atingidos para pagamento dos credores. Tudo bem? A única coisa que não ficou clara na lei é o seguinte: a desconsideração da pessoa jurídica, via de regra, ela é episódica, ou seja, é para aquela pessoa que pediu. A desconsideração da pessoa jurídica na falência pressupõe que ela vai aproveitar todos. Então, isso, de certa forma, também está diferenciando a desconsideração aqui e nos outros processos. Tudo bem? Letícia, respondida a sua pergunta? Prof, eu tenho. Pode falar. E quando é em questão de administração, mas é em sociedades anônimas? Uhum. Quem que responde? Porque, por exemplo, muitas sociedades anônimas, elas contratam gestoras, né? Sim. Na verdade, nesse caso, quem responderia seriam mais os diretores. Por quê? Porque quem administra, né, administração, representatividade na sociedade anônima, são diretores. Entende como? O que dá para pensar, você falou de gestoras, é você responsabilizá-las, talvez não por desconsideração, mas como grupo, né? Aí sim. Mas na sociedade anônima, quando a gente fala em desconsideração da pessoa jurídica, a gente atinge diretores, diretoria. Só para lembrar, pessoal, na sociedade anônima, a gente tem vários órgãos de administração. Então, a gente tem lá todos os sócios de uma assembleia, aí a gente tem um conselho de administração, que é deliberativo, aí tem a diretoria. A diretoria ela serve para representar a sociedade e agir, executar aquilo que foi decidido em assembleia ou conselho de administração. E tem também o conselho fiscal. Quem são os representantes? Os diretores. Só que também é complicado dizer, porque desconsideração da pessoa jurídica, a gente quer atingir os sócios, né? E no caso de uma sociedade anônima, a gente tem uma universalidade de associados, de acionistas. Então, ela já não fica não tem uma situação concreta dizendo como é que você colocar todo mundo, né, como responsável por isso também. Então, normalmente, principalmente na sociedade anônima aberta, a gente vai restringir essa responsabilização aos administradores. Agora, os gestores, ela fica gestor, pessoa jurídica, daí seria um outro reconhecimento, talvez, de responsabilização, porque aí a desconsideração de pessoa jurídica é para atingir quem faz parte da sociedade, né? Como quem contribuiu para o capital social. E aí pode ser outra situação, né? Pois é, porque eu levei em conta aquele caso das lojas americanas, que eles entraram em falência
mas daí tá um debate, que um foi os responsáveis, no caso do diretor, e a gestora de administração. E quem que está Aí tá falando? da, das lojas americanas que Ah, falou. tá. Exatamente. Nas lojas americanas, o que está acontecendo é eles estão apreciando em processo administrativo pela CVM da responsabilização dos gestores, né? Ou dessas sociedade gestora que foi contratada. Mas não necessariamente essa pessoa vai responder com seus bens para os credores, mas ela pode responder, inclusive da forma como for definida pela autarquia federal, que é a CVM, por aqueles atos que ela indevidamente realizou. Parece que tem uns 13 ou 17 processos administrativos, né, da CVM contra estes que faziam o controle administrativo da Lojas Americanas. Mas não é necessariamente uma desconsideração, eles podem ser responsabilizados na esfera administrativa por isso. Agora, os diretores, não. Agora, os diretores é diferente. Na desconsideração da pessoa jurídica, aí os diretores podem responder sim. Com patrimônio, né? Pelo pagamento. Outra consequência, inabilitação. O que quer dizer isso? Uma vez que se tenha um pouquinho. Uma vez que se tenha a decretação da falência, fica inabilitado o empresário para exercer qualquer atividade. O artigo 102, ele dispõe que o falido fique inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, a partir da decretação da falência e até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o parágrafo 1º do artigo 181 desta lei. Pessoal, lembram sobre impedimentos para ser empresário? Quando vocês estudaram lá empresário, lá no comecinho, tem um artigo 972 que diz assim: para ser empresário é necessário capacidade civil e não ser impedido. Claro que nesse caso ele está falando de pessoa física, porque ele está falando de capacidade civil. Mas o que é o impedimento? Impedimentos são aquelas definições legais que afastam o exercício da atividade empresária. Um dos casos é o falido. Porque, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, quando ele tem contra si a decretação da falência, ele não pode exercer qualquer outra atividade empresária. É inabilitação geral. Esta inabilitação, ela vai permanecer até a extinção das obrigações. Extinção das obrigações é uma sentença que acontece depois que encerra a falência. Então, assim, ela tem todo o procedimento de liquidação, tudo que pode acontecer nessa falência, encerra a falência, depois que encerra a falência, ela abre outro processo em apartado para pedir uma outra sentença de extinção das obrigações. Só assim que ela deixa de ser inabilitado para atividade empresarial. Então, aqui no parágrafo único, fim do período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda a respectiva anotação em seu registro. Ou seja, ele vai ficar registrado, né, a questão da falência, lá na junta comercial. E todas as vezes que essa pessoa quiser formalizar algum negócio, vai constar que ela está falida. E nesse caso, não vai conseguir, porque vai ter impedimento. Certo? Então, inabilitação empresarial é uma das consequências da falência. No mais, tem também aqui um outro efeito que é sobre a perda do direito de administrar seus bens. Olha, eu quero que vocês cuidem muito com isso. Quando alguém vai falir, não significa que essa pessoa deixou de ser dona dos seus bens. Ele continua sendo dono. O que ele não tem mais é direito de administrá-los. Não pode vender, não pode onerar, não pode mais negociar nada com esses bens. Isso agora é atribuição pura e exclusiva do administrador judicial. Lá no artigo 103 consta que desde a decretação da falência ou do sequestro, né, dos bens, o devedor perde o direito de administrar seus bens ou deles dispor.
certo? Não significa que não é mais proprietário, mas sim que ele perde os direitos de propriedade. Lá no parágrafo único, ainda fala sobre essa possibilidade do falido poder fiscalizar, acompanhar e até mesmo, aqui acho que não é aqui que fala, mas uma das outras possibilidades, o falido pode ficar até como depositário fiel desses bens, né? Se o administrador judicial achar pertinente. Mas o que ele não pode mais é realizar ações de proprietário sobre esses bens. Deu para entender, pessoal? Continua com os bens, mas perde o direito sobre eles. Outro efeito. Os bens são arrecadados. O que quer dizer isso? Vão ser carregados num caminhão? Não necessariamente. Pode, mas não necessariamente. Quando fala que os bens são arrecadados pelo administrador judicial, como está aqui, significa que agora ele vai ser levantado, avaliado, para que o administrador judicial tenha a ideia do ativo para pagamento do passivo. Então, ele passa a ser destinado exclusivamente para pagamento dos débitos. Então, não existe a possibilidade de negociação com terceiros, por exemplo, a não ser que seja para arrecadação de bens, para arrecadação de valores, tá? Então, os bens são arrecadados pelo administrador judicial, destinados à realização de ativos eficazes para pagamento do passivo. Um dos meios que asseguram a arrecadação é o lacre do estabelecimento impedindo retiradas de bens pelo devedor. Aqui, no artigo 108, ele ainda fala né, e formalmente, o que precisa fazer? Faz um termo de compromisso, né, arrecadação dos bens. É aqui que ele fala que ele vai escolher quem é a pessoa que ficará responsável por esses bens. Inclusive, pode ser o falido ou qualquer de seus representantes nomeado como depositário dos bens. Então, quando a gente fala depositário, a gente está falando de um bem que ele tem algum tipo de constrição judicial e esta pessoa chamada de depositária, ela é responsável pela guarda e conservação daquele bem. Certo? Antigamente, lá até a década de 90, pessoas que eram depositárias e depois não achavam esses bens, elas sofriam prisão, era tipo de uma prisão civil. Assim, a gente só tinha dois tipos, era o devedor de pensão alimentícia e o depositário infiel, que a gente chamava. Aí houve um tratado, o Pacto de São José de Costa Rica, que começou a mudar isso. Eles começaram nesse tratado internacional, tentou se evitar, né, qualquer tipo de prisão civil, e aí foi que parou de ser aplicada a lei que assim previa. E, de fato, isso depois deixou a legislação, foi revogada, e hoje não tem mais essa possibilidade. Tá? Bom, aí a gente está caminhando para os últimos efeitos, e agora são bem mais pontuais. Olha só. Vencimento antecipado das dívidas. Vamos pensar na seguinte hipótese. Vamos pensar nisso com lógica, gente. Olha só. Pensem vocês. Uma pessoa veio a falir dia 10 de agosto de 2023. Vocês imaginam como é que fica aquele credor que tem uma dívida que vai vencer só em janeiro de 2024? Ou só em março de 2025? Porque pode, né? A gente pode ter que contrair uma dívida agora com prazo de vencimento depois. Já pensou como é que fica aflita essa pessoa? Então, o que acontece? A decretação da falência, ela não vai permitir que a pessoa tenha que esperar. A decretação da falência, ela vence antecipadamente as dívidas pendentes, as dívidas vincendas. Tá? Então, veja só, se a gente estiver falando de dívidas que ainda não foram pagas porque ainda não venceram, elas vão passar a ser exigíveis na data da decretação da falência para permitir que elas possam habilitar-se no processo. Porque se não tivesse o vencimento antecipado das dívidas, elas só poderiam ser exigidas lá na data do vencimento. Não teria lógica, né? Por isso que o artigo 77 dispõe:
A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios, ilimitados e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do país, pelo câmbio do dia da decisão judicial para todos os efeitos desta lei. Então, além dela falar do vencimento antecipado, ela também determina que a conversão dos créditos, melhor, dos débitos em moeda estrangeira sejam convertidas pela moeda do dia da decretação da falência. Tranquilo? Então, vencimento antecipado das dívidas. A outra consequência é dos juros. Deixa eu ver se o juros já está aqui na sequência. Tá aqui na sequência. Veja. Dá para cobrar juros enquanto a gente espera a sentença, o pagamento? Não. Funciona da seguinte forma, pessoal. Será suspensa a computação de juros sobre as dívidas após a decretação da falência. Apenas serão computados aquelas que incidiram antes da decretação. Então, pense na seguinte hipótese. Nós temos uma dívida vencida em janeiro de 2023 não paga. Desde janeiro de 2023 e até o dia da decretação da falência, vamos supor que foi dia 10 de agosto de 2023. Desde então, está incidindo juros. Até o dia 10 de agosto? 10 de agosto, né? Falei? Até esse dia, os juros contam. A partir da decretação da falência, cessa a contagem. Por quê? Porque se ficar incorrendo em juros, pessoal, aí não tem suporte. Aí a pessoa acaba não tendo como pagar ninguém, principalmente aqueles credores que vêm em classes de credores posteriores. Tem também algumas incongruências na falência, que a própria correção monetária ela deixa de ser aplicada a partir da decretação da falência. O que é totalmente lógico, porque, afinal de contas, correção monetária não é acréscimo, né? É manutenção do valor. Mas, mesmo assim, nós vamos ver ali na habilitação... Oi? Pois não? Nós vamos ver ali na habilitação que existe essa restrição, até correção. Mas, enfim, o que eu quero que vocês saibam agora é que os juros contra a massa não são computados depois da decretação da falência. Aliás, elas têm algumas exceções. Vamos continuar aqui lendo o artigo 124. Vamos lá. Artigo 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para pagamento dos credores subordinados. Ou seja, minha gente, olha só, se não der para pagar os credores subordinados, que são os últimos da lista, não conta juros. Só se aplica juros se for possível pagar até o último credor possível. Agora me acompanhe. Por que é que teria falência se esse credor consegue pagar todo mundo? Fica meio sem lógica, né? Mas não é impossível. Vamos supor que deu muito certo a falência, ela ficou perfeitamente quitado todos os débitos, inclusive dos credores subordinados, que são os últimos dos últimos, aí sim os juros podem ser pagos. Quando a gente for ver ali a classificação dos créditos, eu vou contar para vocês que os créditos vão ficar da seguinte forma. Em primeiro, vai vir os trabalhistas, em segundo, virão os créditos com garantia real, em terceiro, os créditos tributários, em quarto, os credores quirografários, em quinto, os subquirografários, que são multas e cláusulas penais, e os últimos são subordinados. E vai ter mais um, que é os juros. Ou seja, se der para pagar os subordinados, paga os juros. Tudo bem? Vamos supor lá que a gente está falando de um credor quirografário. O juro dele parou de ser contado em agosto de 2023.
deu para pagar todo mundo. Aí sim ele pode receber os juros a partir de agosto até a época do pagamento. E aí vem a questão mais polêmica desses efeitos, a do parágrafo 1. Sabe por quê, pessoal? Porque essa questão dos juros, elas não se aplicam aos credores com garantia real, incluindo os debenturistas com garantia real. O que seria um contrato com garantia real? Aqueles contratos que a pessoa contrai uma dívida, mas deixa um bem em garantia, sabe? Nesses contratos, os juros podem ser computados, desde que o produto dos bens que foi dado em garantia, uma vez vendido, seja suficiente para pagar a dívida com juros. Certo? Qual que é a polêmica desse caso? Só um credor, não é nem o trabalhista, é só credor com garantia real, que tem, por exemplo, hipoteca, penhor, anticrese, ou outras formas de garantia real, é que podem inserir os seus juros se o valor do bem for suficiente para pagar estes. Isso, claro, que interfere no direito de quem vem depois. Quem vem depois deles? Tributários, pirografários, pelo menos. Tá certo? Pessoal, entendido até aqui? Joia. Legal. Conta corrente. Isso aqui é facinho, né, gente? Conta corrente é encerrada. Tá? Uma vez que decreta a falência, conta corrente é encerrada. Se tiver usado o limite, o banco que entre lá na fila para receber o limite que foi usado. Se tiver saldo, obviamente, que ele vai ser transferido para uma conta vinculada ao processo e vai servir de pagamento aí para os vários débitos que essa pessoa deve ter. Suspensão da prescrição. Isso aqui é uma coisa que a gente já viu. Lá quando a gente falou sobre a decretação da falência, a sentença de decretação. Mas vale lembrar, com a decretação da falência, suspende a contagem das obrigações em relação às execuções e em relação à prescrição. Certo? A única coisa que está errada aqui, pessoal, até vou pedir desculpa para vocês, é que com a mudança do artigo, essa parte está errada, tá? Nas ações não são mais suspensas, o que é suspenso são só as execuções. Por quê? Porque ações indica que existe aí um valor ilíquido, e valores ilíquidos não se suspende. Como eu falei para vocês anteriormente, ele precisa ser liquidado para daí poder se habilitar no processo de falência. Então, no caso da suspensão, ela vai suspender a prescrição, não conta mais prescrição a partir da decretação da falência. Lembra que eu mostrei para vocês na sala de aula aquele caso do trabalhista? Decretou-se ação trabalhista, por exemplo, no dia 10 de agosto de 2023. Tinha um caso, uma pessoa que trabalhou na empresa e saiu dia 30 de agosto de 2021. A princípio, 30 de agosto iria prescrever. Acontece que o prazo de prescrição dessa pessoa suspendeu-se lá no dia 10. Hoje, nós estamos em 4 de setembro, ele pode interpor uma ação, porque o prazo de prescrição está suspenso, não interrompido, suspenso. Mesma coisa, um credor de uma confissão de dívida, 5 anos de prescrição. Os 5 anos ia dar dia 1º de setembro. Ele interpôs hoje. Tudo bem, porque desde o dia 10, desde o dia da decretação da falência, a prazo de prescrição está suspenso. Entenderam isso? Isso aqui é bem importante, gente. A mesma coisa acontece com as execuções, até porque não tem como as execuções continuarem, já que a falência é um processo de execução. E outra coisa que também vai ser suspensa é qualquer ato
de constrição judicial, penhora, resto, sequestro, retenção, busca e apreensão, ou seja, todos aqueles atos que interferem e que tentam reter o bem daquela pessoa, ele não vai acontecer, porque esses bens agora pertencem à massa falida. Certo? Então, fica também suspenso em relação a isso. Esse é o estudo do artigo 6º que já fizemos numa outra oportunidade em sala de aula. Por fim, com a decretação da falência, forma-se a massa falida objetiva e subjetiva. Só para vocês entenderem na prática o que isso acontece. Vamos supor que a Lojas Americanas S.A. venha a falir. Ela não está falida, tá, gente? Lojas Americanas está em recuperação judicial. Supondo que essa recuperação judicial não dê certo, aí sim vai ser convolada em falência. E se isso acontecer, a gente não vai mais chamar de Lojas Americanas S.A., que hoje a gente chama de Lojas Americanas S.A. em recuperação judicial. A gente vai chamar assim, massa falida Lojas Americanas S.A. Por quê? Porque aqui ela passa a ser constituída por um conjunto de interesses, um conjunto de bens. A gente chama de massa falida subjetiva o conjunto dos credores, sujeitos, e de massa falida objetiva o conjunto dos bens que compõem o patrimônio, o ativo do falido. Então, a massa falida é o conjunto de bens, direitos e deveres que antes estavam sob a administração da sociedade empresária e empresário, que teve sua falência decretada e foi atribuída a responsabilidade de um administrador judicial. Quem representa a massa falida, pessoal, é o administrador judicial. Vamos hoje, como é que a gente fala? Hoje não, né? Digamos que vem a decretação da falência da Americanas. Como é que a gente vai qualificá-la? Massa falida, Lojas Americanas S.A., vírgula, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ número tal, representada por seu administrador judicial, fulano de tal, ou uma pessoa jurídica, tal, limitada, alguma coisa assim, qualifica o administrador judicial, e aí sim nós temos a definição da massa falida. Estamos a menos de 1 minuto do término, então só para terminar aqui com vocês. Na sequência, vocês vão ter o conceito da massa falida subjetiva como conjunto dos credores que, em regra, deve habilitar seus créditos perante o juízo falimentar, cujo objetivo é concorrer ao ativo do devedor pelo montante de seus haveres, pelo montante daquilo que ele conseguiu arrecadar. Enquanto que a massa falida objetiva é o conjunto de bens pertencentes à massa falida que integrarão o ativo apto a honrar os compromissos e obrigações da massa. Tá? Com a arrecadação do patrimônio, inclusive dos bens e poder de terceiros, origina-se a massa falida objetiva, também chamada de massa ativa. A massa também